Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira, dia 3 de março de 2016, a gente recebe Carlos Ozahata, ele que é gerente de vigilância de zoonoses de Jundiaí. Quem também participa desta edição deste programa, Observatório Regional, é a jornalista da casa da TV Rede Paulista, Marília Porcari. Você acompanha tudo o que acontece na região de Jundiaí, além do RP Notícia, também no nosso portal é só acessar o rpnoticia.com. Não sai daí que a gente volta em instantes com o programa Observatório Regional. No ar, o Observatório Regional desta quinta-feira, dia 3 de março. E hoje, aqui em nosso estúdio, a gente recebe o gerente de vigilância de zoonoses de Jundiaí, Carlos Ozahata. Doutor Carlos, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Observatório Regional. Marília, boa noite. Obrigado também pela participação na edição desta noite. Boa noite. Prazer estar aqui, ainda mais discutindo um tema tão importante. Pois é, e por falar em tema importante, doutor Carlos, na última semana o senhor participou do RP Notícia, uma bancada do jornal, e a gente falou bastante sobre a dengue, né? Sobre os casos no município de Jundiaí. Até então, em termos de números, a situação, se comparada a outros municípios, era muito abaixo. 32 casos, enfim. Agora, isso não significa que o mosquito não esteja presente na cidade. A gente tem criadouro, o mosquito está aí, e simplesmente ainda não houve, por exemplo, um surto da doença, mas a população não pode relaxar, porque pode acontecer. Não, com certeza, né? Mas principalmente a dengue, que tem um caráter epidêmico muito forte. Então hoje nós temos 30 casos, amanhã a gente pode ter 200. A coisa funciona desse jeito exatamente pela própria biologia da doença, que tem o vetor envolvido. Aliás, eu acho que é até interessante esclarecer à população, né, que o vetor, o mosquito, ele não é só um vetor mecânico, que ele pega, por exemplo, o vírus que está em você, que está doente, e vai transmitir para a Marília, que está sadia. Né? O vírus ele precisa se multiplicar dentro dele, né? Para que aí sim, depois de alguns dias, ele se tornar o que a gente chama de competente para transmitir a doença. Então, todas as doenças de transmissão vetorial têm essa característica, porque a fêmea ela precisa fazer o que a gente chama de um repasto sanguíneo, ou seja, ela se alimenta de sangue das pessoas, né, para que ela possa maturar os seus ovos. E daí fazer a postura e aumentar a população. Então, imagina de uma fêmea, que ela vai colocar de 200 a 300 ovos, imaginar que desse montante pelo menos 50% também serão fêmeas, né? E aí como isso não se multiplica. E por isso até que queria aproveitar essa oportunidade, né, para alertar as pessoas que já estão com o diagnóstico positivo da doença, que dentro do possível que elas permaneçam em casa. Né? Por quê? Porque existe um período chamado de viremia, onde o vírus ele fica circulando no sangue das pessoas. E é nessa fase que o mosquito fêmea pode ir lá sugar o sangue e contrair o vírus. No caso da dengue, esse é um período de mais ou menos 6 dias. Então, por isso que muitas vezes o médico, ao suspeitar de uma pessoa que esteja com dengue, esse médico tem uma tendência a testar a pessoa. Falar, olha, não sai de casa. Para exatamente ela não sair contaminando populações de mosquitos que, como você falou, né, nós já temos na cidade como um todo. E no caso, esse ano todos na mesma região, em Jundiaí? Não 100%, mas existe uma concentração muito importante no vetor oeste, principalmente nos bairros do Jardim Novo Horizonte, no Residencial Jundiaí e no Almerinda Chaves, que se concentra mais ou menos 80% dos casos. E aí o que nos chamou bastante atenção também é que esses casos começaram já no ano passado. Entre novembro e dezembro nós já percebemos os primeiros sinais, chegamos a fazer um trabalho de bloqueio, conseguimos a interrupção por um período de 2 semanas, mas começaram a aparecer então outros casos, né, de outros pacientes
ali na região. Então, por isso que nós continuamos o nosso trabalho de forma bastante intensa. Marília esteve lá também na região há pouco tempo. E o que você percebeu, Marília, de comportamento da população? O que a gente vê muito lá no bairro é entulho, é lixo descartado de maneira incorreta. Muitas vezes dentro de casa tem acúmulo de água. E a gente sabe que a população lá, os próprios moradores, pedem que os outros tenham consciência para não descartar lixo de maneira errada, para não deixar entulho. Então, uma parte da população colabora e outra parte não colabora. E aí lá, como que é o trabalho de vocês para tentar evitar que eles mantenham ainda a água parada dentro das casas? Olha, Marília, o nosso trabalho sempre foi calcado na educação, né? Então, nós sempre procuramos levar uma informação, às vezes é exatamente a mesma informação de forma diferente, né, para tentar sensibilizar, né? Mas, infelizmente, né, muitas pessoas ainda não acreditam que elas possam ficar doentes. Então, acabam assim meio que relaxando naquelas medidas de prevenção. E com o tempo, né, em termos de campanha, a campanha que já existe há mais de 20 anos, elas acabaram se cansando, né? Então, em especial nessa região que nós observamos, é que mesmo naqueles imóveis onde haviam pessoas com diagnóstico positivo da dengue, né, elas não tomaram nenhuma medida de prevenção. Ou seja, nós visitamos essas casas, né, coletamos amostras em criadouros comuns, né? Então, normalmente, a gente encontra algum material reciclável, né? Lá o pessoal guarda muito esse tipo de material. Os pratos dos vasos continuam sendo o grande vilão da história, né? Tá? E aí outros objetos, brinquedos antigos, panela, potinho, enfim, né? Tá? Ainda mais com essa chuva que veio, né? As pessoas acabam deixando de lado, né? E isso é muito ruim, porque não só as pessoas da própria família podem ficar doentes, mas uma comunidade inteira, porque o raio de ação do mosquito não é curto, como o pessoal diz, ele vai voar só 100 metros, né? Ele pode chegar até mais de 1 quilômetro, atrás de alimento, atrás de abrigo. Então você imagina, num bairro, né, como isso não vai impactar negativamente. Bom, a doença é uma, né? É a dengue, porém existem 4 tipos de vírus. E essa pessoa que ela está com dengue e ela relaxa porque ela já pegou a dengue, e o meu vizinho não sei, também não quero saber, então esse tipo de comportamento é errôneo, até porque ela pode pegar outros tipos de vírus da dengue. Sim, correto? Quer dizer, então ela tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Sim. Então é uma situação bastante perigosa e ela não está livre de pegar novamente. Não está livre, e ainda o risco de pegar uma segunda ou terceira vez, né, com uma sintomatologia muito mais grave, né? Ela pode ter, por exemplo, um quadro hemorrágico, né, que antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica, né? Por conta do que? O vírus ele promove uma fragilidade da parede dos vasos sanguíneos. Então começa a extravasar sangue mesmo, né? E muitos dos casos, né, a sintomatologia vem de uma forma tão assim intensa, na hora que ela viu que ela não está bem, pronto. Vários órgãos estão comprometidos, né? Não é aquele sangramentozinho, viu, de pele, aquela coisinha boba, não. É órgão importante, como o fígado, como o baço. Pode ter uma insuficiência renal por conta deste quadro hemorrágico. Então a coisa pode se complicar, não necessariamente levar ao óbito, né, mas pode deixar alguma sequela importante. E quer dizer, então são 4 tipos de vírus. O clássico é 1 e o 2, é isso? Não. Na verdade, assim, são apenas 4 tipos, e dengue 1, 2, 3, 4, né? Não tem nada a ver a nomenclatura com a gravidade dos sintomas, né, tá? O que acontece é que, eventualmente, uma pessoa que já esteja sensibilizado com um tipo de vírus, né, do dengue 1, por exemplo, né, possa ter um quadro exacerbado quando for o dengue 2 ou 3. E no município tem quantos tipos hoje? Hoje, né, então, segundo os estudos, né, não é só no município, é a nível Brasil, né? Em 2015, o sorotipo 1 é o que esteve presente em mais de 95% dos casos. Tá. Agora, mas tem o 2 também.
Sim, sim. O 2 também, tem. que nós temos no município, ou não? Não, neste momento não. Mas isso também não significa que não possa ter. Sim, exatamente. Eu lembro bem o pessoal de casa que entre 2007 e 2008 houve uma epidemia muito grande no Rio de Janeiro, né? Pegando principalmente a população dos jovens, né? Porque é um outro sorotipo do vírus que acabou acometendo essa população jovem que não havia tido contato com este sorotipo. Tinha tido contato com os outros, né? Então, o que acontece? Normalmente, acaba sobrando, vamos dizer assim, uma população mais suscetível. Então, hoje, a maior parte das pessoas teve contato com o sorotipo 1. Então, provavelmente, né, essas pessoas têm uma imunidade que é duradoura só para o sorotipo 1. Mas, de repente, se aparecer o sorotipo 3 ou 4, né, ela vem a ficar doente. Então, parece complicado, viu? Mas, na verdade, é assim, é o mesmo tipo de vírus, promovendo sintomas muito semelhantes, mas dependendo da resposta imune, ou seja, do sistema de defesa do organismo da pessoa, né, tá? Ela pode apresentar sintomatologia bem mais séria. Marília. E agora, além da dengue, a gente tem outros vírus para se preocupar, zika, chikungunya. Sim. E aqui na região a gente já tem incidência, é possível que chegue? Não, nós não temos nenhum caso, né, tá, nenhum caso confirmado. Nós temos alguns poucos casos suspeitos, porque é natural que muitos profissionais da área médica façam a suspeição, e isso é bom. Quanto mais casos notificados nós temos, é melhor para o nosso trabalho de vigilância, né, tá? É claro que isso traz um complicador mais sério, né, porque uma das doenças relacionadas ao vírus Zika, né, pode trazer alguns comprometimentos mais sérios. O primeiro, né, que todo mundo está relacionando, seria a microcefalia, né? Mas há também a possibilidade também de alterações neurológicas. Mas eu reafirmo que isso tudo ainda está sob estudo, né? Nada ainda comprovado. Em algumas situações foi feito isolamento do vírus Zika, mas ainda não houve aquela comprovação científica de que o Zika efetivamente tenha promovido essas malformações fetais ou essas alterações neurológicas, mas tudo indica que realmente ele é um elemento essencial para que isso aconteça. Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Não sai daí, a gente volta em instantes. Já estamos de volta agora com o último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente entrevista o gerente de vigilância de zoonoses de Jundiaí, o Carlos Ozahata. Marília, o Dr. Carlos entrou no bloco anterior no assunto do Zika vírus. E a gente tem ao longo da história, séculos 19 e 20 no Brasil, algumas epidemias. E aí o mosquito da dengue, eu me lembro bem que diziam, olha, ele estava erradicado no país, enfim, o senhor citou lá no comecinho, a gente começou com campanhas há 20 anos, mas hoje já está cansando esse tipo de campanha. Ele nunca foi erradicado do país, ele sempre esteve presente, o mosquito? Sim, tudo indica que sim, porque é muito difícil você pensar numa erradicação de algum inseto, né? Tá? Como é que você vai eliminar um inseto, principalmente aquele inseto que já estava se adaptando ao ambiente urbano? Então, a princípio, né, acreditava-se que ele tinha desaparecido, né? Mas, por conta até do mundo globalizado, onde realmente há um transporte hoje das pessoas e de insetos, de um ponto ao outro e quase que literal de uma hora para outra, né, tá? Então, dificilmente a gente vai poder falar de erradicação. Então, a gente vai ter que aprender, inclusive, a conviver com várias espécies animais. Nós estamos falando hoje do Egípcio, com certeza no futuro eu vou estar falando aqui de flebotomíneos que transmitem a leishmaniose, né, que é uma outra doença que vai voltar a aparecer. Então a gente precisa estar preparado e analisando sempre essas patologias sob um ponto de vista ambiental, né? Então tudo está sendo alterado, está sendo mudado, né? E esses animais e também micro-organismos acabam se adaptando às novas condições.
né? E nós estamos no meio do caminho, né? Então, e assim, doutor, não existe um predador natural para o mosquito. Ou seja, então você não consegue fazer, entre aspas, não consegue o controle de natalidade do Aedes aegypti. Até porque, pelo que a gente tem visto, a população também não tem colaborado em grande parte, em algumas localidades. Óbvio que a gente não vai generalizar. Portanto, seria absurdo a gente afirmar que o Zika ele pode vir sim a se tornar um grande mal, ou globalizar pelo menos as Américas. É uma situação que a gente corre esse risco, até pela falta ainda de conhecimento das consequências dessa doença? Sim, nós corremos esse risco e é por isso que a própria Organização Mundial de Saúde, né, definiu já uma estratégia de ação envolvendo vários países, né, para que a gente possa, primeiro, alavancar as nossas pesquisas científicas, né? Segundo, esclarecer a população mundial sobre a existência desse novo vírus, né? Então, isso tudo está acontecendo porque vários estudos já foram realizados, né, mostrando que é possível que a gente tenha um grande número de casos espalhados em vários países do mundo. Então, é bom que a gente esteja sempre atentos, principalmente em relação às informações, né? Hoje em dia a gente vê nas redes sociais, né, o pessoal falando um monte de bobagem. Então a gente precisa dar uma filtrada, né? Claro que a gente não tem muitas informações, mas algumas, né, elas já foram bem definidas, principalmente no surto que teve na Polinésia Francesa. Então, os nossos dados, né, por exemplo, de que 80% das pessoas com Zika são assintomáticas, né, tá, que pode ter um caráter epidêmico, né, nós estamos extraindo do que aconteceu lá na Polinésia Francesa, que em 3 meses, né, ele comprometeu mais de 80% da população. Então, esse é um dado importante. Se a gente transferir isso a nível mundial, né, a gente pode ter um número muito grande de pessoas com a doença e, infelizmente, talvez com a parte mais grave, né, que são as alterações neurológicas. Pois é, e o que é que há hoje de respostas em relação a essas consequências neurológicas? A gente está falando muito sobre uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, né? Então, no primeiro momento, né, o vírus foi associado, né, ao início dessa síndrome em algumas pessoas portadoras, né? Hoje, já a comunidade científica já está falando de uma síndrome congênita específica do vírus Zika, que promoverá também uma alteração neurológica. Então, não seria só a questão da microcefalia, mas também uma síndrome parecida, muito semelhante à de Guillain-Barré, que, claro, né, com todos os seus componentes graves, né, desde até uma certa flacidez muscular, né, até mesmo quadros de paralisia. Então, a gente precisa realmente estar muito atento aos novos casos e, por isso, toda a pesquisa ela precisa ser muito criteriosa, calcado em componentes que sejam aceitos pela comunidade técnica, científica do mundo todo. Não sair dizendo, olha, tem sim relação com microcefalia. Ainda não é possível afirmar, cravar isso. Não, com certeza, né? Alguns casos indicaram a presença do vírus no caso de algumas situações que foi feito o diagnóstico da microcefalia. No entanto, a gente agora precisa fechar o nexo. Foi o vírus, então, do Zika que promoveu a microcefalia ou alguma outra condição que levou à microcefalia, né, e que também permitiu a entrada do vírus Zika. Então, ainda tudo muito novo, a gente precisa ainda pesquisar muita coisa, né, mas enquanto a gente não tem as respostas, né, a gente precisa tomar um único cuidado, né, que é cuidar da nossa casa para que a gente não tenha mais o criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Marília. Sobre os cuidados que a gente tem em casa e sobre os mitos sobre o mosquito. Muito se dizia que ele só se reproduziria em água extremamente limpa, que ele voava baixo, que ele não voava a grandes distâncias, e a gente vê que isso já mudou um pouco. O que mudou principalmente no mosquito e por quê?
Olha, mudou muita coisa, né? Eu costumo dizer que os animais, inclusive nós somos animais, né? Nós temos uma tendência à adaptação ao que o ambiente nos oferece, né? Obviamente que os insetos, como têm um tempo de vida mais curto, né? Então essa adaptação aparentemente é muito mais rápida. Então, há mais ou menos 20 anos atrás, a nossa propaganda era essa mesmo, que você disse, o mosquito vai se reproduzir em água limpa, em água parada. Hoje, né, pelo processo de resistência, né, que é um processo de seleção natural, a gente já observa mosquitos em água muito suja, em córregos, que era muito difícil, em rios, que tem uma concentração muito grande de micro-organismos, né, e as larvas do Aedes aegypti não sobreviviam, né, e hoje elas já sobrevivem, né, tá? Assim como a diferenças de temperatura, né? Então, por exemplo, no inverno a gente não encontrava o mosquito voando, né? Hoje eu até brinco, né? A gente já vê o mosquito enrolado no cachecol, com agasalho, numa temperatura muito baixa. Então, ele está realmente muito bem adaptado, né? E como foi dito, ele não tem um predador natural. Então ele encontra dentro das nossas casas, né, tudo para sobreviver, né? Ele tem um alimento, que é o nosso sangue, ele não tem predador, ele tem um local para se reproduzir, porque ele sempre vai encontrar um recipiente com água, enfim, ele está cada vez mais adaptado. Então por isso que a gente precisa tomar as nossas medidas de prevenção. E a prevenção é dentro de casa. Algumas técnicas não são 100% eficazes, por exemplo, o fumacê não é indicado. O fumacê, na verdade, é o uso de venenos, né? Então é só o pessoal de casa perceber que o veneno vai atuar apenas naquela fase que está voando, do mosquito alado. E fora de casa. E fora de casa, na sim. rua. Agora, as outras fases do mosquito, ovo, larva e pupa, né, tá, estão dentro da água protegidos. Então, depois de mais ou menos 5, 7 dias, vai nascer uma outra população de mosquito. Doutor, tá, aí você joga lá o produto químico. Ele não mata somente o Aedes aegypti. Sim, ele vai matar outros insetos, né, tá? E também pássaros, é muito comum. Então, isso promove um desequilíbrio ambiental muito grande. E ao longo do tempo, né, é bem possível que a gente esteja criando um outro meio para facilitar a entrada de outros insetos, né, de outros vetores, trazendo outras doenças. Então, a questão do veneno, ela deve ser a última a ser considerada e só em situações muito específicas, onde, no caso da dengue, esteja efetivamente havendo a transmissão naquele momento. E não num período prolongado? Sim, não, nunca em período prolongado. Bom, na última terça-feira, o Hospital Universitário de Jundiaí iniciou as coletas de amostra de gestantes que serão encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Medicina de Jundiaí. O objetivo é identificar e detalhar o Zika vírus, né, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Aquelas crianças serão acompanhadas até os 3 anos de idade, as mães por 3 meses, durante esse período de 3 meses. Então, quer dizer, a gente começa agora esse trabalho e onde a resposta ainda a gente não sabe se é a curto, médio ou longo prazos. Então, senhor, como o gerente de vigilância de zoonoses de Jundiaí, qual é o apelo, o alerta que o senhor faz à população num momento como esse? Porque a situação a gente não sabe como vai ficar, se daqui 2, 3, 4 meses controlou ou se vai realmente ter uma epidemia, um surto muito grande do Zika vírus. O que o senhor deixa de recado para a população, doutor? Bom, a primeira coisa é que esse é um trabalho de pesquisa, né, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, junto com outras instituições, e é um projeto de pesquisa. Por isso que é um projeto longo, de 3 anos. Né, tá? Então, eles vão trabalhar populações específicas, né, principalmente de gestantes. Isso não quer dizer que qualquer pessoa, uma mulher que esteja gestante, que até entendo, né, ela tem essa angústia, ela quer saber se ela está com o vírus ou não.
que ela seja inserida no processo. Não, com certeza não. Tá? E nem condições há para isso. Exatamente. Né? Então, o que nós recomendamos são aquelas medidas que o próprio Ministério da Saúde vem reforçando constantemente. Né? Para as mulheres grávidas, em particular, né? Tomar todas aquelas medidas de prevenção. Né? Primeiro, evitar as áreas de transmissão, usar as roupas longas sempre, os repelentes indicados, né? Pelo próprio Ministério da Saúde. Né? Tá? Então, aquelas medidas continuam valendo sempre. Né? Tá? Associada também às medidas de retirada dos criadores de dentro de casa. Né? Então, começa por aí. Né? E sempre procurar se informar das novidades, mas novidades de cunho científico. E não o que aparece, né, na rede social. Não, olha, vou tomar tal medicamento, vou passar tal produto, né, que sem ter nenhuma comprovação, esses produtos efetivamente sim, podem acarretar alguns problemas de saúde. Não só então para as mulheres que estejam grávidas, né, mas para aquelas pessoas que por algum motivo ou outro estão acreditando que estão com a doença. Né? Então, por hora, o que eu posso dizer? Nós vamos ter um número maior, muito maior de dengue, né? Sem dúvida, né? Dengue realmente vai ser um número maior, tanto que a Secretaria de Estado da Saúde sempre vai fazer o primeiro exame para diagnóstico de dengue. Em segundo lugar, vai ser o chikungunya, em terceiro o Zika. Né? Vai ser sempre nesta ordem. A não ser casos muito específicos onde haja o abortamento ou haja sintomatologia muito forte da grávida. Né? Caso contrário, vai ser dessa sequência. Então, nesse momento, o que eu peço é muito bom senso. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa Até noite. a próxima. Até mais. Marília, obrigado também pela presença, participação aqui no Observatório Regional. Eu que agradeço, foi um prazer. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela audiência e pela companhia. A gente se vê na semana que vem.